Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Pode sentar, amado. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. Na carta aos Hebreus. Capítulo de número 10. Misture esse óleo. Amém. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 10. Nós vamos ler, por enquanto, apenas o verso de número 25, mas você pode manter a sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo 10, que nós vamos discorrer em algumas verdades aí da palavra de Deus. Amém, queridos? Hebreus 10, 25, a palavra do Senhor diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, ou não deixemos de congregarmos-nos, né? Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Não deixemos de congregar-nos, ou não deixemos de reunir-nos, né? Não deixemos de estar juntos na casa de Deus. Nós estamos aí com um tema desse ano sobre intensidade e relevância, né? E a palavra de Deus, ela nos convoca, através desse texto, a termos essa intensidade na casa de Deus, né? Sermos intensos na obra do Senhor. O apóstolo Paulo também, na carta aos Coríntios, capítulo 15, né, no verso 58, ele vai dizer: sede firmes e abundantes, né? Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Então a palavra de Deus nos traz essa convocação, né? E aqui nesse texto nós vamos encontrar as razões pelas quais nós devemos viver essa vida de intensidade na casa de Deus. Nós vamos encontrar aqui nesse texto, eu poderia dizer que o porquê também é o como, né? Porquê, como nós devemos e podemos ter uma vida de abundância na obra de Deus, ter uma vida de constância, né? De fidelidade, de firmeza, de intensidade, servindo ao Senhor na casa de Deus. Amém? Então, primeiro, é isso mesmo que a gente cantou aqui agora, né? Esse último cântico que a gente declarou aqui é o que diz a palavra de Deus aí no versículo 19. Então, volta um pouquinho aí, no versículo 19 ao versículo 21. O porquê, né? Ou como nós nos mantemos intensos, né? Ou com essa intensidade na casa de Deus, buscando a Deus, servindo ao Senhor. Ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne ou seu corpo. Temos, pois, grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então a primeira razão, né, o primeiro motivo, o primeiro porquê, ou como nós podemos nos manter ativos, né, nos manter intensos, né, com essa intensidade na casa de Deus, é porque neste lugar nós encontramos a glória de Deus. Neste lugar a presença do Senhor é real, e não é por causa do lugar, é claro, né? Você pode dizer: mas o Senhor se manifesta em qualquer lugar que nós o invocarmos. Sim, é verdade isso também. Mas Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estou no meio deles. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, a sua presença é real, a sua glória se manifesta. O salmista, lá no Salmo 26, verso 8, ele diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. O lugar onde a tua glória reside. Vamos pensar um pouquinho lá no Antigo Testamento, né? O texto aqui está falando de Jesus ser o nosso grande sacerdote, o sumo sacerdote que nos abriu o véu, né? Quando Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário, literalmente, não é uma parábola, não, foi fato, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo e foi-nos aberta, né? Então a entrada agora para estarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele levava, né, os sacrifícios para dentro lá do Santo dos Santos. Primeiramente ele fazia o sacrifício por si mesmo, depois por todo o povo, se aspergia lá do sangue dos animais, e então entrava no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca lá da aliança, que era a representação e a própria presença de Deus, né? Então somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, diante da presença gloriosa de Deus. E ali saía, né, oferecia lá as ofertas pelos pecados, e o povo ficava naquele dia chamado dia da expiação, ou dia do jejum. Eles ficavam todos lá aguardando, né, esse ato do sumo sacerdote em oração, mas não passava disso. Hoje nós temos livre acesso, né? Hoje nós podemos vir à casa de Deus e ter esse encontro com a glória de Deus, com a própria presença de Deus, né? Nós adentramos no Santo dos Santos. Então agora nós não precisamos mais, né, de um sumo sacerdote. Sim, nós precisamos do sumo sacerdote Jesus, né? Por ele que nós entramos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então por ele, por meio dele, nós vamos até a presença de Deus. E quando nós estamos aqui na casa de Deus, é nessa presença que nós estamos, é na presença bendita e gloriosa do Senhor. Nós estamos aqui adentrados no Santo dos Santos, diante da glória de Deus, irmãos. Imagina, né, se fosse lá no Antigo Testamento, se Deus liberasse a entrada, né? Imagina que ia fazer uma fila lá para entrar, né? Imagina, ó, Moisés mandou a notícia aí, disse que Deus liberou a entrada no Santo dos Santos. O povo ia concorrer para lá, né, de uma maneira desenfreada, e cada um ia querer: não, é minha vez, eu vou entrar. Você que está em casa aí, né, que está nos assistindo, me veio uma imagem, né, quando eu estava meditando nesse texto aqui também. Imagina só Moisés falando para o povo: está liberada a entrada no Santo dos Santos. E alguém dissesse lá da sua tenda: ó, Moisés, legal, bacana, mas eu vou ficar vendo a glória de Deus aqui da minha tenda, tá bom? Eu vou ficar vendo a nuvem da glória lá pousar sobre o tabernáculo, sobre o Santo dos Santos, mas eu vou ver aqui da minha casa, eu vou ver aqui da minha tenda, eu vou acompanhando por aqui. Sim, é verdade, tem irmãos que têm limitações, têm dificuldades para estarem, mas a gente tem conversado muito, o pastor Ronaldo tem falado muito sobre isso. Quantos que se acomodaram nessa situação e acham que estar na casa, acompanhar de casa, né, é o mesmo, e não é o mesmo, irmãos. Não é a mesma situação, não é o mesmo ambiente da glória de Deus, da presença de Deus. Por mais que a gente esteja em casa, né, e acolhe lá e recebe uma porção do Senhor, mas estarmos aqui reunidos com o povo de Deus, nós estamos de fato no ambiente da manifestação da glória do Senhor. Então o Santo dos Santos foi aberto, amém? O véu do templo se rasgou e hoje nós podemos entrar diante da presença do Senhor. Então por isso devemos estar com mais afinco na casa de Deus, por isso devemos estar mais diligentemente aqui reunidos,
né, com os irmãos, devemos ter maior intensidade na nossa vida como igreja, né, como corpo de Cristo, nos reunindo como corpo de Cristo. Verso 22, segundo lugar, ele diz assim, né, assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sabe por que nós devemos vir à igreja? E sabe o que nos faz, né? A ciência que nós precisamos ter para estar de maneira contínua, intensa na casa de Deus, é sabermos que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E agora, né, como diz esse texto, como diz lá em Romanos capítulo 8, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que tem muita gente que deixa de vir à casa de Deus, deixa de vir à igreja, e o diabo parece que assopra, né, no ouvido de alguns, porque a pessoa errou, porque a pessoa, né, fez alguma coisa lá que desagradou a Deus, ou porque teve uma situação que desmotivou ela, e aí ela se abate, né, ela se entristece, e ela fica, né, reprimida, ela diz, também não vou na igreja. Quantas vezes isso passou pela nossa mente, irmãos? Não deu para a gente falar isso, porque a gente era o pastor, né, pastor? Eu também não é. Por que você vai na igreja? Porque eu sou pastor da igreja, né? Mas quantas vezes nós, né, quantos já não fizeram isso? E a gente peca, a gente erra, a gente se entristece, e a gente deixa isso nos abater de tal maneira, a gente fala, eu também não vou para a igreja, eu não vou para a casa de Deus. E aí o diabo está lá, né, saindo vitorioso dessa batalha, porque ele conseguiu nos tirar justamente da nossa bênção. Na casa de Deus nós com certeza seríamos curados por causa disso, né, por conta dessas coisas. Então é o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, aproximemo-nos com o coração sincero, porque os nossos corações já foram aspergidos, né, com o sangue de Jesus. A nossa consciência, ela foi purificada, os nossos corpos foram lavados com a água pura da palavra de Deus. Então nos acheguemos, nos aproximemos, vamos até a presença do Senhor, não importa como estejamos, porque da maneira que viermos, nós seremos transformados. Não é que Deus está dizendo, vem e fica do mesmo jeito, não é. Ele está dizendo, vem, se aproxima, porque eu tenho cura, restauração, libertação, transformação. Não deixe o inimigo vencer, não deixe você ser levado, né, por esses sentimentos, por essas ideias malignas, né, pensamentos malignos, que nos afastam da casa de Deus, nos afastam da presença de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, né, nos deu vitória, nos deu vida, nos fez vencedores sobre a lei do pecado. Irmãos, que possamos nos aproximar da presença do Senhor, da casa de Deus, que tenhamos sempre isso em mente. As coisas estão difíceis, estão ruins, a situação adversa, uma situação conturbada em casa, né? Eu pequei contra o Senhor, fiz o que é mal aos olhos de Deus, mas eu vou à casa de Deus, eu vou me achegar, eu vou me aproximar do sangue de Jesus. Ele vai me lavar, o Senhor vai me purificar do meu pecado e vai me restaurar para uma vida abençoada, em nome do Senhor. Olha um terceiro ponto aí, né? Uma terceira verdade a respeito da nossa vida de intensidade na casa de Deus. Ele fala aí no verso de número 23, apeguemo-nos, né? Então ele vai falando, né? No 19 ele diz, olha, entremos, né? Podemos entrar com confiança, nos aproximemos, né? No verso 22, agora no verso 23 ele fala, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Não sei se é um videogame ou se é o telefone aqui. Amém. Amados, nós só conseguimos nos achegar, né, nos aproximar e termos essa intensidade na casa de Deus, na presença do Senhor, se houver em nós a confiança nas suas promessas. Dificilmente a gente vai ter uma vida de intensidade com Deus e na casa de Deus, se as promessas do Senhor na nossa vida não estão tendo relevância alguma. Se as promessas de Deus, e quantas são as promessas de Deus? Nós poderíamos citar inúmeras, né? Inúmeras promessas. Você lembra de uma agora aí? Você crê nas promessas do Senhor? Você crê naquilo que Ele tem dito na sua palavra a seu respeito? É isso que nos faz nos achegarmos a Ele. Porque um coração incrédulo, na verdade, ele nos afasta. Mesma carta aos Hebreus, aí, capítulo 3, versículo 12, o autor dessa carta diz assim, ó, cuidado, irmãos, está falando para a igreja, está falando para os irmãos hebreus lá, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Quando a incredulidade entra, quando a incredulidade ganha espaço no nosso coração, é batata, né? Automaticamente o nosso desejo, o nosso anseio por estar na casa de Deus, por ser intenso na casa de Deus, se esvai. Eu vou lá para quê? Vou lá para quê? Para ouvir promessas das quais eu não faço questão, eu não estou crendo. Então dificilmente nós somos intensos na casa de Deus se a incredulidade estiver ganhando espaço no nosso coração. Então aproximemo-nos, né? Nos apeguemos com firmeza, porque aquele que prometeu é fiel. Creiamos no Senhor, creiamos nas suas promessas. É isso que vai fazer, né, que o nosso coração se alegre. Eu quero estar, eu quero ir, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Eu sei que Ele tem mais para mim. Quantos de nós, não precisa levantar a mão nem responder não, mas quantos de nós saímos da nossa casa hoje com a expectativa de que o Senhor ia falar conosco? Quantos de nós saímos orando no Espírito, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nessa manhã, quero que o Senhor se revele a mim, eu quero que o Senhor me dê a Sua palavra, eu quero ser guiado pelo Senhor. Quantos de nós? E é isso, irmãos, é esse desejo, essa confiança na fidelidade de Deus, essa confiança nas promessas do Senhor, que nos fazem viver cada vez mais intensamente para Ele. Eu quero mais, e o Senhor sempre tem mais. Por mais que nós recebamos, né? Por mais, é a porção diária, é o maná de cada dia. O maná é uma lição tremenda, né? Porque era uma porção diária. O que eles pegavam lá servia só para aquele dia, e se quisesse guardar para o dia posterior, estragava. É o que o Senhor, Ele tem proporcionado a nós, né? Cada dia Ele tem algo novo, cada dia Ele se manifesta, cada dia Ele se revela. Basta que nós busquemos, basta que nós creiamos nas suas promessas, né? Creiamos no seu poder. Ele diz aí no capítulo 11, também no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o abençoador, né, o galardoador daqueles que o buscam. O Senhor se torna o abençoador, o galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então creia. E crendo nas promessas nós vamos buscar. Crendo nas promessas do Senhor, nós vamos ser intensos
na presença de Deus, na casa de Deus. Olha aí o verso 24, verso 25, vamos ler de novo o verso 25. 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Aqui duas coisas, na verdade, né? O autor aqui nos traz a mente, né? O coração, a importância de nós vivermos como comunidade, né? Uns aos outros aqui, e a urgência também dos últimos dias. Então nós nos tornamos cada vez mais intensos na casa de Deus, na medida que a gente entende que a gente precisa um do outro. Ninguém é super crente, ninguém tem todos os dons, ninguém tem todos os talentos, ninguém. Por isso que essa história de que eu sirvo a Deus na minha casa não funciona. Eu sou desigrejado, também não funciona. Por mais decepções que nós possamos ter, né, na casa de Deus, mas o nosso Deus é um Deus que restaura também todas essas coisas. Isso não pode nos afastar, pelo contrário, olha o que ele fala aí no 24, consideremos uns aos outros, incentivemos uns aos outros ao amor, às boas obras, encorajemos uns aos outros. Então nós dependemos uns dos outros, irmãos. Amém? Não gosto muito não, mas fala para o seu irmão: eu preciso de você. Você não vai falar que ele precisa de você, não. Fala você para ele: eu preciso de você. Amém? Eu preciso de você, querido. Nós precisamos uns dos outros para a nossa vida, né, espiritual, para que a gente seja fortalecido no Senhor. Tanto mais, aqui o ápice, eu acho, né, da exortação aqui. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele está falando? O dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Acho que os irmãos viram aí no carnaval, né? Até as pedras estão clamando a volta do Senhor. Em pleno carnaval baiano, surgiu o assunto do arrebatamento, e Jesus está voltando. Ô irmãos, Jesus está verdadeiramente às portas. Em breve virá, não tardará. E nós precisamos estar firmes no Senhor. Tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima, não deixem de congregar, porque vocês vão estar fortalecidos, vocês vão estar preparados, vocês vão estar prontos, né, para esse dia. Isso, né, essa vida em comunidade, essa vida de dependência uns dos outros é fundamental para que a gente tenha esse fortalecimento, né, esteja pronto para o dia do Senhor. Porque, olha o que ele vai dizer no verso 26 até o verso 31. Porque, e esse porquê é uma conjunção explicativa, né? Ele vai explicar por que a gente deve estar se reunindo e sendo essa bênção na vida uns dos outros. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse:
A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O negócio é sério. É sério. Porque se nós continuarmos a viver deliberadamente no pecado, né, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, todos nós aqui recebemos o conhecimento da verdade, mas continuamos vivendo na prática do pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. Se continuarmos a viver na prática do pecado, já não resta sacrifício pelos pecados para nós. Então a gente chega a pensar, né, e a gente teme dizer que tem gente enganada dentro da igreja, achando que está salva, mas continua vivendo no pecado. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Hernandes costuma dizer, né? Hernandes Dias Lopes costuma dizer que é melhor a gente falar do inferno hoje do que ver as pessoas no inferno eternamente. A coisa não é brincadeira, não. Como é que está a nossa vida? Ah, mas eu estou lá na igreja, eu vou na igreja, eu prego, eu canto, eu faço lá as obras sociais da igreja. Mas você foi liberto do poder do pecado? Você está liberto? A sua vida realmente é do Senhor? Ou o pecado tem te dominado ainda? Talvez ninguém saiba, só você. Então nós precisamos urgentemente, né, olhar para a nossa vida, fazer um autoexame do nosso coração, né, do nosso viver, das nossas práticas. E nessa vida de comunidade, nessa vida de casa de Deus, deixar o Senhor nos curar, deixar o Senhor nos libertar, deixar o Senhor nos transformar. E Deus faz isso. Esse dia eu estava ouvindo lá o pastor de adolescentes lá, Tarek, dizendo que uma moça ia no culto de adolescentes, ela ia bêbada, né? Chegou aí bêbada no culto, mas foi lá no culto bêbada que o Senhor tocou na vida dela e transformou, né? Então isso aqui é uma vacina contra o pecado. Estarmos aqui na casa de Deus intensamente é uma vacina para que a gente se fortaleça no Senhor, né? Para que a gente seja fortalecido contra o pecado. E o mesmo autor aos Hebreus aqui vai dizer, na nossa luta contra o pecado, a gente ainda não resistiu até o sangue. Uma expressão forte que ele usa, né? Se não me engano é o capítulo 4 que ele fala isso. Mas olha como tem que ser, né, essa nossa batalha contra o pecado. Nós estamos nessa carne, né, e muitas vezes a gente, como disse Paulo, o pastor citou esse texto aqui esses dias, a gente faz o que a gente não quer, né, o bem que a gente quer a gente não faz, mas é uma luta constante, perseverante. E a casa de Deus, vindo à casa de Deus, estando com os irmãos, sendo encorajados uns pelos outros, exortados, admoestados, né, uns pelos outros, nós vamos ser tratados pelo Senhor. O Senhor vai transformando a nossa vida, o Senhor vai modificando, o Senhor vai sarando, né, o que precisa ser sarado, em nome de Jesus. Então por isso nós precisamos estar firmes na casa de Deus. Nós precisamos viver com intensidade essa vida de igreja, de estarmos reunidos, tanto mais quanto vemos que o dia do Senhor se aproxima. E para a gente encerrar aqui já, no verso 32, ele vai dizer assim: lembrem-se dos primeiros dias
depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco, o espólio dos vossos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Amém? Você é dos que creem? Amém? Nós somos dos que creem, em nome de Jesus. O que é essa vida, de constância, de perseverança, de intensidade na casa de Deus, fazia com aqueles irmãos? Os fortalecia na hora da luta. Não só os fortalecia contra o pecado, contra as trevas, mas nos momentos de maiores lutas e provações que eles enfrentaram, eles continuaram firmes no Senhor. Eles podiam continuar crendo na promessa de Deus. Irmãos, o que esses irmãos passaram, eu acho que a gente não passou 10%, falando aqui de perseguição, por causa da palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui: eles foram confiscados os bens deles, foram tomados de suas casas, tirados do meio das suas famílias, levados para as prisões, por causa da palavra de Deus. E não blasfemaram, e não voltaram atrás. E o autor aqui está exortando a eles que eles continuem dessa mesma forma, que eles perseverem, que eles continuem perseverando, porque aquele que vem virá, e eles vão receber a promessa de Deus. Então, amados, nós precisamos, precisamos dessa vida de intensidade. Ah, pastor, mas eu venho todo domingo, eu estou aqui, amém, glória a Deus, continua assim, mas a gente vai começar aí novamente, agora terça-feira, retornamos aí com o trabalho evangelístico, a visitação de Deus, às 15 horas, na quinta-feira, às 19h30, ficou 19h30, Às 19h30 nós estamos aqui buscando ao Senhor, num momento aqui de discipulado, de oração. Venha para a casa de Deus, não perca tempo lá na sua casa não. Às vezes a gente fica em casa sem fazer nada, onde a gente podia aproveitar muito bem esse tempo para experimentar mais da glória de Deus, para a gente se apegar ainda mais com firmeza as promessas, para a gente estar aí uns aos outros, se fortalecendo, se edificando, se consolando, incentivando uns aos outros, onde nós poderíamos estar sendo fortalecidos contra o pecado, onde nós poderíamos estar sendo fortalecidos numa situação difícil que nós estamos vivendo. Então vem para a casa de Deus. A igreja lá de Atos, diz lá em Atos capítulo 2, na altura do 42 lá, que todos os dias no templo e de casa em casa, eles estavam pregando e ensinando o nome de Jesus. Todos os dias. Esses dias eu ouvi um testemunho muito interessante, encerrar com esse testemunho aqui. Pastor Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, inclusive está com câncer, Precisamos orar pela vida dele. Ele teve um trabalho missionário na África com as tribos concombas, E aí ele conta que uma vez uma senhora
ela fez uma viagem de 3 dias para ir até a tribo que ele estava para ouvir a palavra de Deus. 3 dias a pé. Ela veio de uma outra tribo, o trabalho não tinha chego lá ainda onde ela estava, mas ela ficou sabendo, né, daquele trabalho e foi até a tribo onde ele estava. E aí, depois do culto, né, depois de tudo, o trabalho lá, ela decorou 10 versículos para levar lá para o povo Concomba, né, da outra tribo lá, levar esses 10 versículos memorizados, porque ela disse: isso é muito precioso, eu preciso falar, eu preciso transmitir essa mensagem lá. E aí foi de volta, mas com um dia de viagem ela esqueceu de um versículo. Foi isso mesmo que ela fez. Ela voltou, irmãos. Por causa de um versículo que ela esqueceu, ela voltou um dia de viagem a pé. Porque o pastor Ronaldo Lidório contando, ela falando para ele: é muito precioso isso, eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer para levar lá para o meu povo. E ela volta, decora de novo o versículo e leva os 10 versículos decorados. Então às vezes a gente tem tanta dificuldade, a gente cria tanta barreira, né? Para não estar, para não servir, para não viver toda essa bênção espiritual na casa de Deus. Mas o Senhor está nos chamando, amém? O Senhor está nos dizendo: sejam intensos, tenham intensidade. Isso vai trazer toda essa relevância na vida de vocês. Em nome de Jesus, amém? O pastor Ronaldo vai continuar aqui. Nós vamos celebrar ainda cedo o Senhor nesse momento.